Paz do Senhor. Todo mundo animado aí? Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de ministrar na Escola Bíblica Dominical, né? A maior escola do Brasil. E na minha igreja, né, gente? Na minha igreja, né, pastor Samuel? Quero agradecer aos queridos bispos, Neuza e Oides, que moram no nosso coração. Muito obrigada, bispo, pela oportunidade. O pastor Itamar, cadê ele? Obrigado, pastor. Pastor Itamar, sempre muito atencioso com a gente. E meu esposo, né, que está ali, sempre parceiro, companheiro, intercessor, sempre comigo, me ajudando aí nas questões aí de missionária, andando por aí, por esse mundo afora. Quero agradecer também ao pastor Eliseu, a missionária Derlane, né? Quero dizer que eu amo muito vocês. Eles que nos trouxeram para cá, viu, bispo? Né? Esse casal abençoado, né? Com seus filhos ali. E os meus pacientes, que tem alguns por aí, esparramados. Cadê aí? Cadê o pessoal que veio ali? Ali. Sejam bem-vindos a essa igreja, viu, vocês? E quero dizer, né, a todos vocês que se encontram nessa manhã na casa do Pai. Na casa do Pai há alimento. Amém? A gente está vendo esse título, está trabalhando tantas coisas nesses dias, essas lições, né, gente? Quanto tem sido difícil a gente lidar com esses transtornos. E ontem de manhã ligou um irmão desorientado, disse que ia ministrar a aula e não sabia o que fazia, porque ele não entendia nada do assunto. Falei, irmão, faz o que você der conta, não vai falar coisa que você não entende, né? Porque é um assunto muito complexo. Eu tentei, gente, fazer o resumo do resumo do resumo para poder ministrar essa aula. E quero agradecer à Bispa Neuza por esse presente, Bispo, porque esse tema é um tema que eu amo falar, né? E vou tentar rapidamente passar para vocês algumas coisas do que a gente tem trabalhado nesse tema. Lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. Olha que coisa, né? Você pode ler isso aí e ficar pensando assim, mas o que é isso, afinal de contas? A gente vai tratar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline, que tem o borderline, e também vocês tiveram a lição no domingo passado sobre a bipolaridade, não foi isso? Então, a gente vai tentar diferenciar um pouquinho do que se trata esses dois transtornos e falar um pouquinho mais sobre o borderline. E eu tenho um livro, que ele saiu agora, está ali com meu esposo, depois se vocês quiserem adquirir, O Ciclo Vital e a Restauração da Alma. É um trabalho que eu faço há muitos anos e tem muitos temas que a gente está tratando aqui nesses dias, tem nesse livro. Se você quiser adquirir, meu esposo está ali, depois você pode pegar o seu com ele, ok? Então vamos lá. 1 Samuel 25, a gente percebe aí o texto de referência. E o que acontecia? Eu vou dar uma resumida nisso aí. O rei Davi, a gente percebe aí que tem um conflito do rei Davi com Nabal. Vamos ver o que aconteceu aí resumidamente. Durante um tempo, o rei Davi protegeu as terras e as propriedades de Nabal. E aí, teve um tempo que o rei Davi mandou pedir algumas coisas para ele, para poder suprir e dar mantimentos aos seus soldados, que eram muitos, né? Davi tinha muitos soldados. E aí, o que aconteceu? Nabal falou que não ia fazer, que não ia dar nada, que não ia ajudar. O que ele fez? Ele afrontou o rei, ele insultou o rei, desprezou e demonstrou ingratidão. Agora, imagina você afrontar um rei, né? Olha o problema aí. E o que Davi fez? Pegou todos os seus homens, aí depois você pode ler, ele pegou os 400 homens e desceu atrás de Nabal. Falou, espera aí que você vai ver comigo, acabou. Né? E aí foi atrás dele. E o que aconteceu? Abigail ficou sabendo da história,
E correu, arrumou as coisas rapidamente e foi encontrar com Davi. E pediu, pelo amor de Deus, não faz isso não, e tal, entregou. E ela conseguiu apaziguar a situação. Quando ela chegou em casa, ela retornou para casa, ela chegou, e o que o marido dela estava fazendo? Completamente embriagado e fazendo uma festa. E ela deixou, não conversou nada com ele não. E no outro dia, ela foi falar com ele. Explicou o que tinha acontecido. E Nabal teve um colapso nervoso. Eu acredito que foi até um surto. E ele ficou 10 dias desse jeito. E depois ele veio a falecer. E aí, gente, o que é essa questão, né? A gente vai ver aí o significado em hebraico do nome de Nabal. Louco, insensato, impiedoso, inconstante. Podia mudar, por gentileza, o slide? Os intérpretes dizem que o significado do nome de Nabal transmite um sentido de vazio e expressa a loucura e a impiedade interior. Então, a gente pode ver aqui, esse homem traz algumas características de alguém que tem um transtorno de personalidade, né? Ele não teve noção do que é afrontar um rei. Ele falou, não conheço essa pessoa, não sei quem é, não sei de que se trata. Obrigada. E aí, a gente vai vendo o que é uma pessoa que traz um surto, que é uma pessoa que traz umas características de transtorno de personalidade borderline. Com ele é assim, ou é tudo ou é nada. Muda aqui, né? Ok. Para ele, ou é tudo ou é nada, amor e ódio, preto ou branco. Não tem meio termo para uma pessoa que traz um transtorno desse tipo. E a gente está falando de um transtorno muito sério, muito complicado de lidar, de fazer um diagnóstico, né? E ele pode ser um transtorno, eu acredito mais que ele é um transtorno adquirido do que um transtorno genético. Então, porque ele é constituído num seio familiar, através dos relacionamentos familiares e dos traumas que a gente vai tendo. Então, o portador de borderline, ele não compreende o meio termo, ou é tudo ou é nada. Os relacionamentos dele são relacionamentos instáveis e explosivos. São relacionamentos momentâneos, intensos. O humor dele é instável, podendo, em questão de horas, ele ter episódios depressivos e hiperativos. Então, ele muda, ao contrário do bipolar, que muda semanas e meses. E o borderline, ele muda de minutos a horas. É uma mudança muito rápida, né? A gente fica até sem saber como lidar com uma pessoa dessa. E a noção de tempo para ele parece não existir. Ele está sempre prejudicado. E ele destrói com muita facilidade os vínculos familiares e afetivos. Profissionalmente, é uma pessoa vulnerável à opinião alheia. Tem jeito de você mudar para mim? Você ir mudando? Ah, tá. Obrigada. E ele sempre se coloca como vítima, inconstante, indisciplinado e tem sentimentos crônicos de vazio. Agora imagina, né, uma pessoa viver desse jeito. Lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Apresenta comportamentos autodestrutivos, como automutilação e tentativas de suicídio. Quando a gente vai pensar em automutilação, a gente pensa que é só se cortar. Não é assim? Você fala, a pessoa está se automutilando. Não, mas a automutilação também é arrancar o cabelo, que a tricotilamania é uma forma de automutilação, se você não sabia. Eu vou trazer um caso clínico aqui, de uma pessoa que tem um transtorno borderline que faz isso. E se arranhar, né, é uma forma também de automutilação.
O suicídio também, ele vem como uma forma de automutilação, de se matar, se autodestruir, né? E é um transtorno, a pessoa tem delírios e alucinações, quando ela está na fase do surto. O que é delírio, o que é alucinação? São sintomas de psicose. O delírio, a pessoa tem delírio de perseguição, ela acha que tem alguém correndo atrás dela, perseguindo ela. Ou fulano está falando mal de mim, não pode ver ninguém conversar, que pensa que está falando mal dele, ou que está rindo, perseguindo. A pessoa não pode conversar e olhar, ele está falando, não, está rindo de mim, está falando de mim. Ou então, o que são as alucinações? As alucinações, a pessoa tem o comprometimento dos 5 sentidos. Ela sente cheiro, ela tem o paladar, gosto, ela come e sente gosto de veneno na comida, ela escuta vozes, ela vê coisas. Então, ela está com os 5 sentidos alterados. Então, é o momento que ela está em surto. Ok? E é um transtorno que é mais comum em mulheres. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele é mais comum em mulheres. A origem do transtorno borderline. Memórias reprimidas, doenças da alma, por estarem represadas, convertem em sintomas. Você pode pensar assim, de uma coisa que você tem guardado aí, né? E você nem tem noção, porque é inconsciente. Aí isso vai manifestando aonde? No seu corpo, através das crises de pânico. Tem gente que tem essas crises e aquela falta de ar, aquela coisa. Tem muitos sintomas que a gente tem, você corre lá no médico, chega lá, não é nada. Não é assim? E o que acontece nesses transtornos que a gente vai falar aqui hoje? Tanto de personalidade quanto o bipolar, ele tem coisas guardadas e ele não sabe lidar com aquilo. Então, aquilo vai enchendo, vai represando, aí converte em quê? Em sintomas. Aí ele começa a ver coisas, quando ele está no momento de surto, ele começa a ver coisas, ele começa a ouvir vozes, ele começa a sentir cheiro, ele começa a achar que tem gente correndo atrás dele, e não tem nada. É só a pessoa que está vendo isso. Ok? Vários tipos de abusos sofridos na infância que persistem, que geram esses sintomas de medo e angústia. A origem desse transtorno borderline está lá nas questões da infância. Numa família onde teve muitos problemas de relacionamentos, violências, abusos, coisas que os meus colegas que estão aqui sabem, quantas coisas que a gente escuta na clínica de violência nessa fase da infância e adolescência, que vai aparecer os sintomas lá na fase adulta. E os ambientes, a rejeição e o abandono é um problema para quem traz um transtorno de borderline. Ele não sabe lidar com a rejeição e ele não sabe lidar com o abandono. Quem viu aquele filme, O Fragmentado? Tem o Fragmentado, tem o Corpo Fechado e tem o vidro que está passando agora. Esse rapaz, ele traz 23 tipos de transtorno de personalidade. Então, a gente trabalha, não é só com um tipo, tá? A gente trabalha com um monte, tem gente que tem aí um monte de transtorno de personalidade e nem sabe. E cada hora muda, né? Uma hora é um, outra hora é outro. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora com essa pessoa? Quem que é ela agora, né? Nem ela não sabe quem é ela, de tanto que vai mudando, gente. Tá? E a gente vai percebendo essas coisas, esses ambientes problemáticos, geradores de instabilidade emocional. E também tem alguns problemas de ordem neurológicas que geram também um transtorno de personalidade. Inclusive, a pessoa que sofre muita epilepsia, que tem essas crises de epilepsia constantes, ela pode também ser um portador de transtorno de personalidade, que vai afetando, cada crise que ela tem, vai afetando o cérebro, vai comprometendo, e ela vai se transformando a personalidade, né? Para a gente poder entender melhor, vamos ver a diferença entre alteração e oscilação de humor. Se você for pegar lá na língua portuguesa, você vai ver que são sinônimos. Alteração e oscilação.
né? Mas eu trouxe isso dessa forma para a gente poder diferenciar uma coisa do que é saudável e do que é patológico. Um exemplo, alteração. É quando a gente está aqui conversando, né? Todo mundo está prestando atenção, de repente eu falo uma coisa, você acha graça, de repente eu falo uma coisa, você fica sério, fica triste. Isso a gente pode entender como alteração de humor. Agora, a oscilação é essa coisa incontrolável. É uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E sem uma causa aparente. A pessoa muda de repente. No seu ponto de vista, não tem nada, mas no ponto de vista dela, tem. Ok? A bipolaridade. Do céu ao inferno. Quem convive aqui com alguém que tem transtorno bipolar, sabe o tanto que é difícil, né, gente? O tanto que a pessoa oscila. Uma hora ela está lá no céu, esse céu, você está vendo que está entre aspas, né? E o inferno também. E o que é isso? Olha, nesse polo, é um transtorno que eu já falei, né? É um transtorno que ele pode ser considerado mais genético, mas ele pode ser também adquirido por um uso de substâncias químicas, quando é um abuso, a questão de bebida, da droga, uma droga que você usa aí, você tem uma overdose, e você pode aparecer a bipolaridade, né? Então, esse polo da euforia, que é o inferno, o que acontece aí? Ó? Que é o céu, né? O aumento de energia e disposição, humor eufórico e dramático, instabilidade, irritabilidade, impaciência, pavio curto, irado, distraído, gastos excessivos, problemas de insônia, pensamento acelerado, que é o que mais caracteriza esse momento da euforia. Esses gastos excessivos, eu atendi uma pessoa que ela saiu para comprar um vestido, na crise, ela voltou com um carro. Então, cuidado aí os maridos e as mulheres, não dá talão de cheque, cartão de crédito para essas pessoas no surto, não. Tá? Eu saio para comprar uma coisa, quando você pensa que não, vem outra. E uma outra que eu atendi, quando ela estava na crise, ela foi ficar com o pai dela no hospital, o pai dela estava internado, ela tomou 15 banhos numa noite. 15. Por isso você tem uma ideia, o tanto que é difícil, tanto que essa pessoa sofre. E às vezes a gente tem o nosso senso de crítico, né, de ficar julgando essas pessoas. E é uma doença grave. Tagarelice, pressão na fala, a pessoa fica com aquela pressão na fala, parece que fica segurando assim o queixo dela, né? Ela não consegue falar. Senso crítico prejudicado, em casos mais graves, ela vai manifestar também os delírios e as alucinações, tentativa de suicídio, e acomete homens e mulheres. Então, o borderline é mais mulheres, e o bipolar é homens e mulheres. No polo depressivo, ela apresenta cansaço mental, desânimo, medo, insegurança, pessimismo, culpabilidade. Por quê? Porque quando ela vai lá para a depressão, ela lembra de tudo que aconteceu. Os gastos que ela fez, as coisas que ela fez. Uma outra pessoa também que eu atendi, ela saiu daqui de Goiânia, quando ela acordou do surto, sabe onde ela estava? Em São Luís do Maranhão. Tinha 10 dias que ela estava fora de casa, ela pegou carona com um caminhoneiro aqui na BR-153, e quando ela acordou do surto, ela estava numa cama de motel com um homem que ela não conhecia. E ela olhou, falou para ele, quem é você? Ele perguntou, mas eu que te pergunto, quem é você? E aí até que conseguiu trazer essa mulher, foi muito complicada a situação. Aí que ela chegou em Goiânia e foi procurar ajuda. Então, assim, a pessoa ela sai fora. Aqui em Goiânia mesmo, a gente vê de vez em quando alguém andando sem roupa na rua, né? E eles falam muito isso, essa questão de, a vontade que eu tenho é de arrancar a roupa e sair correndo na rua. Né? E é um desespero, é uma luta, é um problema muito grave que a gente tem que estar ajudando essas pessoas, né? Nesse momento da depressão,
tem apatia, desespero e vazio, isolamento familiar e social, pensamentos suicidas. Olha, os sintomas físicos, dores pelo corpo, pressão no peito e na fala, dores de cabeça e sintomas gastrointestinais. Vamos ver um pouquinho agora a diferença entre esses dois transtornos. É difícil, né, gente, falar disso, tem que falar depressa, porque é muita coisa que eu ia falar com vocês. Na bipolaridade, as oscilações de humor são mais espaçosas, ou seja, tem marcação definida, ou melhor, tem semanas e meses. O bipolar, ele dá para você perceber certinho quando ele está tendo as crises, porque é diferente. As oscilações dependem de fatores internos na bipolar. O que é? Orgânico. É uma coisa aqui, ó, na mente. Vamos supor que você tem uma gripe, que você tem um resfriado, o seu corpo, ele tem a regulação, ele se autorregula. Você passa um tempo, você melhora, né? Da gripe, do resfriado, alguma coisa. Agora, no bipolar, o cérebro não consegue fazer essa autorregulação. Por isso que ele fica alterando desse jeito, no organismo. Ok? E o sujeito transita onde? Na psicose. O que é a psicose? São os delírios e as alucinações. No borderline, as oscilações de humor são percebidas em curto espaço de tempo, em minutos ou horas. E as oscilações dependem do quê? De fatores externos. O borderline, a estrutura dele, ele não sabe lidar com a rejeição, foi o que eu falei. Quando alguém corta o vínculo com ele, ele tem crise. Porque ele não sabe lidar com a perda, ele não sabe lidar com a dor, ele se protege. Aí o que ele faz? Ele corta mesmo a pessoa, ou ele ama demais ou ele odeia. Então ele não sabe lidar com o negócio. Perdão para ele, esse negócio não existe muito, ele não entende o que é perdão. Né? E ele tem também a automutilação no borderline. E ele não tem a personalidade definida na questão da sexualidade, ou seja, ele tem tendências homossexuais, tanto a mulher, e também quando o homem traz essa questão da sexualidade, do borderline, ele tem essa questão das mudanças de sexo, né, de opções sexuais, essas coisas. Isso é muito comum no borderline. E ele transita na neurose e na psicose. O que é isso, né, gente? Que nome, né? Que nome estranho. Quando ele transita na neurose, ele tem angústia e tem ansiedade. E quando ele transita na psicose, ele tem os delírios e as alucinações. Vê coisa onde não tem, foi aquilo que eu fui falando, né? Eu quero trazer para vocês agora um caso clínico. Essa pessoa, ela chegou para mim, ela tem, vou chamá-la de Ana Maria, 40 anos, ela está no 2º casamento, 4 filhos, e ela sofre há 15 anos com o ato de arrancar os cabelos, que a gente chama de tricotilomania, né? E quando ela chegou para mim, ela estava com a cabeça sem nenhum fio de cabelo. Ela tinha arrancado todo o cabelo. E daí, nós fomos trabalhando, e aí ela falava assim para mim, eu gosto mais da Ana, porque a Ana, ela é independente, ela é forte, ela é vaidosa, ela é feminina, sedutora, é alegre e tem cabelo. Então, no momento que o cabelo crescia, aparecia a Ana. E durante o tempo que ela começou o tratamento comigo, o cabelo cresceu. Ela ficou mais ou menos 1 ano, o cabelo cresceu todinho. Pensa num cabelo bonito. Aí ela se arrumava, ficava bonita. Então, essa é o ideal. Uma pessoa que ela construiu e que não é a estrutura dela, que não é ela de verdade. Ela é a Maria, que aparece em longos períodos
E essa Maria, ela é dependente, dramática, fraca, sensível, vítima, coitadinha. Não gosta de si, se isola de tudo e de todos. Ela é depressiva, ansiosa e ela não tem cabelo. Pensa que tristeza. Uma pessoa viver assim. Um ano ela tem cabelo, outro ano ela não tem cabelo. Aí ela usa uma touca, e ela chega com aquela touca no consultório, e lá dentro ela tira, e ela fala assim para mim: aqui é o único lugar que eu tenho coragem de tirar minha touca, porque eu sei que você me aceita como eu sou. E é muito difícil a gente lidar com essa dor, né? E ela prefere ser a Ana, a Maria. Ela prefere ser a Ana, só que ela é a Maria. E nesse processo todo, a gente vai falar da múltipla ou dupla personalidade, que a gente chama na psicologia de dissociação psicológica. A paciente ela transita nessas personalidades há mais ou menos 15 anos e sofre de mudanças súbitas e gradativas. Pela minha experiência de consultório, para mim, ela tem mais de duas. Ela tem o borderline, ela tem o histriônico e ela tem o transtorno dependente. Ou seja, eu acho que ela tem aí umas 4 ou 5 personalidades diferentes. E o tanto que a família toda sofre com isso. Porque ninguém sabe que ela arranca o cabelo, só eu e a psiquiatra. A família acha que o cabelo cai. E no final do ano, quando ela ficou um tempo sem ir no consultório, que eu entrei de recesso, e ela viajou, quando ela voltou, ela tinha arrancado até o cabelo dos cílios. E agora a gente está recomeçando. E ela falou assim: você não me ama mais? Eu falei: amo você como você é. E a gente vai começar tudo de novo. Eu segurei na mão dela, falei: vamos caminhar, vamos continuar. Por isso que o psicólogo ele tem que estar muito bem, né, diante de uma situação dessa, para dar conta de lidar com essa dor. Então, o que aconteceu aí, no momento desse, no transtorno borderline? Tem uma desintegração do momento traumático, um mecanismo de defesa para proteger o psiquismo, que é a alma, das experiências angustiantes. Restam apenas pedaços do trauma e não a lembrança inteira. Ou melhor, a pessoa está fragmentada. A pessoa está em pedaços. Ela não consegue lembrar. E ela fala para mim: eu não consigo me lembrar do que aconteceu lá no passado. Porque o mecanismo de defesa é esse. É de proteger o eu, a dor. Que é o que você vê no filme. Aquele ator, quando ele fica bem forte, ele sobe até nas paredes, assim, andando. É o que aparece para proteger o outro que está nele, que foi ferido. Um abandono do pai lá na infância. É muito difícil, a criança, ela não tem recurso para lidar com o abandono. E a gente vê, né, muitos pais que abandonam os filhos nessa fase da infância, e a gente se torna os adultos mal resolvidos, né? Uns adultos problemáticos, cheios de problema, não é verdade? Olha aí, ó. As oscilações extremas de humor faz com que o portador do transtorno borderline sinta-se como se fosse várias pessoas diferentes. Então, cada hora que ela muda o humor dela, ela acha que ela é uma pessoa diferente. Ela sente que ela é alguém que não é um... E aí, na lição, cita João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Como é que uma pessoa dessa pode conseguir ter uma vida abundante? Quando alguém como nós, que estamos preparados para poder ajudar uma pessoa dessa. Porque a gente vai ajudar ela a não se matar. Tem muita gente que não tem paciência, né, de lidar com essas pessoas doentes.
Fala que é manha, que é birra, que é falta de vergonha, que é preguiça, que não é nada disso. Quem somos nós, né, para falar isso de alguém? A gente não está nele para saber a verdade. Não é assim? Semelhanças entre os dois transtornos. E aí cita Salmo 119, 49, 50, que Deus nos consola na angústia. Mas assim, a gente tem que ensinar essas pessoas a entenderem isso. Que Deus, Ele é poderoso para nos consolar nesse momento. Né? E trazer essas pessoas para perto de nós e ajudar. Porque é muito fácil você julgar. A gente sabe tanto fazer isso. Nós somos especialistas em julgamento, não é verdade? Eu sei o que você está passando. Eu conheço você. Conhece nada. Quem conhece é Deus. Tem muita gente achando aí que é o Messias, né? As oscilações e instabilidade emocional, dificuldade em controlar os impulsos, enfraquecimento da fé, distanciamento de Deus, propensão a pecar, são as semelhanças entre os dois. Podem, no momento de surto, ouvir voz e manifestar delírios de perseguição. Uma pessoa, ela pode manifestar os dois transtornos. Agora, você imagina uma pessoa que tem transtorno de personalidade e tem bipolaridade. Por isso que a pessoa se mata. Ela não consegue lidar com essas coisas. Nem a gente, que é da família. Não é assim? Eu tenho pessoas na minha família, uma pessoa bipolar. É muito difícil lidar com uma pessoa assim, cada hora de um jeito. É uma energia que eles têm, tanto para a depressão quanto para a fase da euforia, impressionante. Você não consegue entrar, você não consegue alcançar essa pessoa. E aí, olha aqui que eu coloquei bem aí, ó. Não confundir surto psicótico com manifestações demoníacas. Qual que é a diferença? A diferença é que uma pessoa, quando ela tem possessão demoníaca, você expulsa e a pessoa melhora, passa aquilo. Num surto, você ora e aquilo não resolve. Você ora e continua a mesma coisa. Por quê? Porque parece, né, gente? O surto psicótico, ele parece muito com a possessão demoníaca. A pessoa está vendo coisa, a pessoa está escutando vozes, então a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é. Aí você pode perguntar para mim, mas uma pessoa que tem problema mental, ela fica possessa? Fica. Mas você tem o Espírito Santo, você vai ter discernimento se é um demônio ou se é uma doença. Não é assim? Porque aí a gente pode correr o risco de estar repreendendo uma coisa ali que não é demônio, é uma doença. Ok? Vocês estão entendendo? Amém, gente? Então, vamos lá. Vamos ver aí a imprudência causada pelo borderline, né? Prejuízo a curto e a longo prazo. O portador do transtorno borderline, ele vive constantemente em batalha. E ele tem um desgaste muito grande, tanto emocional, espiritual e físico. Então, ele fica constantemente doente. E o momento mais tenso para ele é quando ele rompe o vínculo, quando eu falei ali atrás, né, da questão de ser rejeitado. E aí ele tem problema com a autoestima, com a autoimagem, e ele se envolve muito em relacionamentos intensos e complicados. Aí surgem as automutilações, tentativa de suicídio e os altos e baixos incontroláveis. Evitar envolver pessoas com esse tipo de transtorno nas atividades da igreja. A pessoa, quando ela está no caso desse aqui, ela não tem condição de fazer nada na obra do Senhor, não. Tá? É um perigo isso aqui, ó. Falando porque é um assunto, gente, grave, né? São transtornos que a gente precisa esclarecer. A gente não pode achar que pela fé nós vamos colocar essa pessoa para trabalhar na obra e, de repente, você começa a ver notícia de coisas que ela está fazendo que não condiz, né? Porque ela não está no seu senso crítico normal. Ok? Ela está com o senso crítico prejudicado, ela não tem noção do que ela está fazendo. Consequências da atuação de Nabal. Olha aí. Segundo os estudiosos, ele sofreu um derrame ou um ataque do coração. E depois ele morreu aí depois de 10 dias. E nós podemos perceber
que as pessoas que sofrem, que são portadoras desses transtornos, elas têm morte trágicas. Vocês já perceberam? Porque elas se envolvem em situações e elas têm umas mortes assim estranhas, né? É alta velocidade, está correndo demais, em alta velocidade, na estrada, ou é o suicídio, ou é umas coisas assim que você pensa, meu Deus, né? Umas mortes muito estranhas. E aí, outra questão também que eu quero falar para vocês sobre a insanidade mental. No âmbito da psicologia, a insanidade mental consiste em um estado de fragilidade e confusão da mente. A insanidade mental pode ser resultado de uma psicose e pode manifestar através de uma paranoia, um ciúme exagerado, uma mania de perseguição, uma depressão e outras coisas. A insanidade, ela é igual à insensatez. E a insensatez é onde a gente tem o quê, gente? O senso crítico nosso está prejudicado. A gente não tem noção do que a gente está fazendo, né? E aparece muito aí nesses dois, tanto no borderline, quanto no bipolar. E aí, tem um versículo na Bíblia, Salmo 14, 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem o faça bem. Parece que foi o que aconteceu com Nabal, né? Ele não tinha noção, ele não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Quantos de vocês já tiveram em algum momento assim, que parece que a gente foge, né? Parece que você não presta atenção no que está acontecendo. Parece que a gente não tem noção da situação que a gente está enfrentando. Parece que a situação fica aquela coisa assim estranha, você fala assim, nossa, a vontade que eu tenho é de fazer isso. Ai, que bom que você não fez. Nós trabalhamos na psicanálise para a gente poder entender o nosso aparelho psíquico, como é que ele funciona. Ele tem o id, o ego e o superego. O id, o ego sou eu. O id é o princípio do prazer. A gente faz as coisas tudo que dá vontade. E o superego é o juiz. Ele fica assim, não, cuidado, controla isso, você não pode fazer isso. Nesses dois casos que eu estou falando aqui, tanto o bipolar quanto o borderline, ele vive no id. Princípio do prazer. Ele faz só o que dá vontade. Ele não tem isso, ele não tem o superego, né? Cuidado, não faz isso. Muitas pessoas que agem pelo impulso, tem que dar uma olhadinha nisso. Eu faço o que eu quero. Não, você não pode fazer o que você quer. Não é bem assim. Eu atendo alguns casais que eles falam assim, eu vou fazer o que eu quero, você não sei. Eu vou aonde eu quero, você não sei o que você vai fazer. Aí eu falo, você podia ter ficado solteiro então, já que você quer fazer o que você quer, para que você casou? Que quando a gente casa, a gente tem compromisso com o outro, aí não sou eu mais, somos nós. Não é assim, gente, ou não? Né? Então a gente tem um negócio do eu, esse eu que não é quebrantado, né? Esse eu que não é se colocado na vontade do Senhor. E aí a gente vai conhecendo as origens das duas enfermidades. O transtorno de borderline, ele é um transtorno, pelos estudiosos da área, que eu acredito que ele é adquirido, pelas experiências que eu tenho. Alguns falam que é genético, mas eu acredito que ele é mais um transtorno adquirido, proveniente das experiências que a gente tem. E já o borderline, ele é um transtorno genético. A mãe que já teve, o pai que já teve. Eu atendi uma família em que o pai tem e os dois filhos nasceram também e desenvolveram o transtorno de borderline. Então, na família, só a mãe que não é. Agora, você imagina, numa casa que 3 pessoas têm bipolaridade. 3. É para judiar, né? E ele manifesta, ele vem aí desde a tenra infância, manifestando já na adolescência e na fase adulta, e permanece ao longo da vida.
e do borderline, como eu já falei, do genético, né? E aí a gente vai ver as formas de ajuda e tratamento. O ambiente familiar é a nossa matriz de identidade. É um ambiente seguro, no qual os pais se respeitam e lidam de modo adequado com os problemas naturais da vida, serão mais acolhedor para as dificuldades da criança e adolescente. Assim, esse tipo de transtorno será evitado. O ambiente familiar é muito interessante. Aí eu trouxe um versículo de Jó, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: pois ele é quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas mãos ele cura. E aí, eu estava preparando essa lição e me veio essa questão do lar. O lar, ele é um ambiente que gera a dor, que gera o trauma, mas ele é um ambiente que pode também curar. Amém? Ele pode curar através de quê, gente? Do perdão, da reconciliação, do reconhecimento do outro como um ser importante e especial. Amém? Então nós precisamos entender a importância do ambiente familiar. O que ele pode trazer para nós de cura. E às vezes a gente fica buscando isso fora. E está tão próximo da gente. Trazer o perdão, trazer a reconciliação. E esse é o nosso papel, né, como cristão. Tratamento medicamentoso, sempre com a indicação de um psiquiatra, que é o mais seguro. Lembrando que o psicólogo não prescreve. Os medicamentos, para ter efeito, ele tem que ser usado regularmente, porque senão não vai estabilizar nenhum dos dois transtornos. E tem uma coisa que eu acho interessante, que eu escuto as pessoas falarem assim para mim: eu vou ficar dependente, vou tomar esse remédio não, que eu vou ficar dependente desse remédio. Gente, não preocupa com isso não. Preocupa em sair da crise. Que já viu o tanto que é ruim você estar numa crise? Uma dor, né, pastor? A gente sente, né, bispo? A gente vê as pessoas com tanta dor na alma. Elas chegam para nós e falam assim: me ajuda a arrancar isso que eu estou sentindo aqui. Tira isso de mim, arranca isso de mim. A gente não pode fazer isso, não tem como a gente fazer isso. É uma dor intensa, que a pessoa, ali muda. Tem uns casos que a pessoa, quando ela está expressando a dor, a pele dela, aparece umas coisas estranhas na pele. Umas coisas parecendo assim, o tanto que manifesta, o tanto que o sintoma converte no físico. A dor, a angústia é tanta, que a pessoa não sabe dar nome que ela está sentindo, né? E a importância da escuta. Nós temos aí a escuta clínica, que é diferente da escuta do senso comum. O que é a escuta clínica? A escuta clínica é o que a gente faz: compreende, ama, aceita, respeita a dor. E o senso comum é o quê, gente? A escuta do senso comum é o quê? Para com isso, levanta essa cabeça. Vai orar, você está com que depressão o quê? Vai lavar uma pia de louça. Desconfia, não. Que é isso? Até um dia eu vi, não sei se vocês já viram isso no Facebook. Como é que é? Terapia é terapia. Vai lavar uma pia cheia de louça. É a maior falta de respeito que eu já vi para um ser humano. Você não sabe o que se passa dentro de uma pessoa. Por isso que muita gente não fala o que está sentindo. Porque ele não é compreendido. Por isso que você vai lá e paga a terapia. Eu faço isso, né? Paga a terapia, porque lá você vai encontrar alguém que vai escutar você e não vai te julgar. Sabia que isso é remédio? Quando a gente tem uma escuta para o outro, de amor, de respeito, a cura já começa por aí. Agora, apontar o dedo e falar: não, levanta essa cabeça, larga de fraqueza. Essa é a escuta do senso comum, né? E o que é
cada um escuta com os conteúdos que tem aonde? Internamente. Você vai escutar com o que você tem aqui, né? Papel da igreja no auxílio dos portadores desse transtorno. Auxiliar no momento da crise, fazendo o caminhamento necessário, evitar os julgamentos que eu acabei de falar, aceitar a condição de cada um com o seu problema e conflito, trazer a esperança de cura através de Jesus, encorajar, mesmo que tudo pareça difícil, ter paciência em ouvir e cuidar desses que sofrem. Aí tem Filipenses 4:7 que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A psicoterapia e a cura emocional. Na psicoterapia, a gente usa as ferramentas que a psicologia dispõe para desenvolver a autoestima saudável, ajudando a lidar com os conflitos existentes e com aqueles que vão surgindo ao longo da história de vida da pessoa. Na cura emocional, que é um trabalho que eu faço há muitos anos, que a gente utiliza a palavra de Deus com a experiência clínica para resgatar a esperança, a dignidade e viver verdadeiramente novidade de vida, ajudá-los a buscar o Senhor e não excluí-los. Apontando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. E quando diz aqui, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é esse que fala? Quem é esse que pode falar isso? Quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E agora, para a gente poder encerrar, eu falei tanta coisa aqui, né? Falei sobre tantos transtornos, fiz um resumo do resumo do resumo. Se você quiser depois, você pode aprofundar mais sobre isso. São temas muito complexos que a gente está tratando aqui nesses dias, tem mexido muito com vocês. E o que eu gostaria de fazer agora? Mexer mais um pouquinho, posso? 5 minutos? Queria dar uma olhadinha com você nessas questões da dignidade, integridade, a sua honra como criança. Quando você era criança, né, como é que foi isso? Pode ser que você tenha tenha sido desenvolvido um ambiente familiar saudável, mas pode ser que não, né? O Senhor Jesus está aqui nessa manhã e Ele quer ajudar você, Ele quer te curar o seu interior. Queria que agora você ficasse de pé um pouquinho. Que você possa agora refletir sobre muitas coisas que eu falei. Sobre a sua dor, aquilo que você tem experienciado. Talvez você tenha vivido em momentos de tensões, muitas cobranças na sua infância. E não esteja conseguindo ser para o seu filho aquilo que você gostaria. Quantos pais nós temos aqui? Quantas mães nós temos aqui? Tem hora que você deve falar assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo? Não estou conseguindo ser mãe. Talvez você chegou aqui enlutado. Uma pessoa, um adulto enlutado, por conta de uma criança que matou alguém dentro dela. Você pode ter matado o quê? Sua esperança. Você pode ter matado a sua integridade, a sua fé. O que você matou dentro de você? Vai pensando aí. O que morreu
Talvez você vive em constante luto. Você tenta fazer tantas coisas e você não consegue. Eu gostaria de pedir licença para convidar essas pessoas que estão se sentindo assim nessa manhã, para vir aqui à frente. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai a gente tem alimento. A gente tem libertação. A gente tem amor. Que você possa sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós queremos orar com você. Você que tem vivido uma desesperança. Talvez você tenha vivido momentos de não acreditar mais. Talvez a sua dignidade lá na sua infância foi ferida através de um abuso, através de uma humilhação. Hoje chegou o seu dia. Chegou o seu dia de você ser curado. O Senhor quer te tocar. Oh, Senhor Jesus. Como é que está esse coração? Começa a falar para o Senhor Jesus agora. Como é que está a sua casa? Sua casa interior. Tudo que você tem vivido até chegar aqui. Lembra da sua casa, como é que era? Uma casa cheia de violência. Uma casa cheia de briga, de confusão. O Senhor quer entrar na sua casa hoje, fazer diferença, amém? Tem uma música muito linda que diz assim: a minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica a minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Que a partir de hoje a sua família possa ser assim. Uma família abençoada, um lar abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa agora. Coloca a mão no seu coração agora. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor esteja visitando esses lares, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe, Senhor, os transtornos que cada um tem passado. Lá no seu particular, que cada um tem vivenciado. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã. Visita, Senhor, essas famílias. Visita essas pessoas. Oh, querido Deus e querido Pai, nós clamamos a Tua presença neste lugar. Oh, Deus amado, nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa cantar esse hino. A minha família é um presente do Senhor. Estende as suas mãos para cá. Estende as suas mãos para essas famílias aqui. Oh, Deus, que nós pedimos que o Senhor faça diferença nessa casa, Senhor. Oh, Deus, toca cada uma agora, na maneira que o Senhor deseja. Oh, Deus, visita, Senhor, visita os filhos, visita os pais, visita, Senhor, cada casa, Deus, que estava enlutada. Que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa trazer, ó Deus, novas perspectivas, Senhor. Oh, Deus querido, você, irmã, que tem um abraço, vem aqui na frente, dá um abraço nessas irmãs que estão aqui, queridas. Minha casa, oh, Jesus, a bênção, Senhor, a bênção do Senhor sobre cada vida aqui, Senhor.
Oh, Espírito Santo, vai operando neste lugar. A tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Oh, Deus, o Senhor é o Deus que liberta de todo transtorno, de toda fadiga, de toda angústia. Em nome de Jesus, Senhor, vem abençoando cada vida aqui nessa manhã. Vem derramando a cura, vem derramando o perdão, vem derramando os seus milagres sobre esse povo, Senhor. Oh, Deus, o povo abençoado de verdade, o povo que realmente, Deus, conheça as tuas bênçãos, os teus milagres, as tuas maravilhas. Oh, aleluia. Como lugar de oh, Espírito Santo de Deus, e oração. Vai derramando, Senhor, as curas. Vai derramando, Senhor, os milagres. Vai abençoando, Jesus. Renova, Senhor, agora cada vida. Que haja prosperidade na alma. Que haja prosperidade, Senhor, nos relacionamentos. Oh, aleluia, Jesus. Recebe. Recebe do Senhor nessa manhã. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus, vai renovando nessa manhã, vai renovando, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nós declaramos, Senhor, agora a bênção do Senhor em cada família, em cada pessoa, Senhor, que está trocando as vestes nessa manhã. Troca, Senhor, as vestes de tristeza por vestes de alegria. Oh, Espírito Santo, traz um renovo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu, cura, Senhor, cura, Senhor, nunca cura, mais saberá. Oh, decala balacheia, esmilhando a balacerecante. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Minha irmã, você, querida, o Senhor te diz: eu sou o Deus que tem estado contigo. Você não tem sentido a minha presença. Você tem buscado e não tem sentido, mas eu sou o Deus que estou lá na sua casa. E tenho visto o seu sofrimento, o seu choro, a sua dor. E no tempo certo, eu virei em seu favor. Eu sou o Deus que renova suas forças. Eu sou o Deus que te enche de alegria nessa manhã. Recebe, minha irmã. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, amém?